Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 220. Mais investimento do que impacto? E nesse episódio eu recebi a Renata Truzzi, executiva aí da Nest, uma organização que atua no campo de negócio de impacto há bastante tempo, uma organização americana com atuação em vários países. E a Renata foi durante vários anos a diretora Brasil da Nest, e de uns anos para cá ela tem assumido uma posição global na organização e ela conta um pouquinho dessa trajetória. Eu conheço a Renata há bastante tempo, pelas andanças aí no ecossistema de impacto, e fiquei feliz pelo espaço na agenda que ela abriu aí pra gente trocar essa ideia aqui. Bom, a Nest é uma organização americana, mas com atuação global e também no Brasil, obviamente, com mais de 100 negócios de impacto no seu portfólio em vários países como Brasil, Peru, Colômbia, Chile, Equador, Polônia e Romênia. E a tese de impacto aí da Nest é emprego digno para comunidades excluídas. Muito legal, viu? E comunidades excluídas passa pela questão de equidade racial e de gênero em diferentes territórios, Brasil adentro, especialmente aí na Amazônia, e com uma pegada ambiental. E a Renata conta bastante bem aí sobre essa caminhada da Nest. Bom, e a Nest é mais uma organização aí low profile do setor, tem algumas, né? E a gente refletiu sobre isso ao longo do papo. É interessante observar a preferência da Nest e de outras organizações do setor por dar voz e palco aos empreendedores que elas apoiam, ao invés de ela própria, Nest, aparecer. Achei muito legal. Falamos sobre isso também. Afinal, furamos a bolha nessa agenda de investimento de impacto? Bom, a pergunta título do episódio, né, mais investimento do que impacto, já dá uma ideia da visão da nossa convidada. Sim, ela trouxe algumas questões fundamentais que a gente tem debatido aqui no podcast. Claro, de maior apetite a risco, de uma certa visão ainda colonizadora, de pouco diálogo com os territórios e por aí vai. Escuta aí para você entender. E se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia, esse link está aí na descrição e veja como contribuir. E eu aproveito para agradecer demais as pessoas que já apoiam esse trabalho. Muito, muito obrigado. Celebro também a parceria com o Prosas, que divulga aí na sua newsletter algum episódio aqui da casa. Valeu demais. E aí, você já escutou o Conta Aí, o mais novo podcast da família Impacto na Encruzilhada? Depois dá uma olhada aí no seu feed, você vai ver uma loginho diferente. Dá uma escutada lá e me conta o que você está achando do Conta Aí. Tá sendo incrível reunir histórias aí da fantástica Fábrica do Impacto. Bom, então é isso. Agradecer demais a Renata pela conversa. Ela direto de São José dos Campos e eu de Brasília. Sem mais delongas, partiu pro papo. Um pouco mais da alma. Tento entender. Um pouco mais da alma. Olá, Renata, tudo bem? Seja super bem-vinda. Obrigado por você ter topado vir aqui conversar conosco. Para a gente começar, se apresenta quem é a Renata. Seja super bem-vinda. Obrigada, Fábio. É um prazer enorme estar aqui. É uma sensação de responsabilidade também, então estou até um pouquinho nervosa, mas obrigada pelo convite. Quem é Renata, né? Eu estava tomando notas, né, preparando para hoje, e daí eu pus todo cargo, o que eu faço, e a empresa. Eu falei, cara, não, quem é Renata? Deixa eu começar do começo, né? Eu acho importante, e a gente é tão apegado ao nosso perfil profissional, né? A nossa figura que a gente vende, e eu vou querer falar um pouco sobre isso, né? Então, a Renata, eu sou uma pessoa paulistana, nascida em São Paulo, mulher branca, que não tinha noção do privilégio que é ser uma mulher branca, só pela minha cor de pele até pouquíssimo tempo atrás, não tenho vergonha de falar isso, né? Fiquei chocada que descobri isso tarde demais, e foi por conta do trabalho, né? Que descobri e que fui pesquisar e fui trabalhar sobre isso. Então, hoje tenho que dizer que venho desse lugar, mas também sou uma feminista que descobriu
super recentemente o que é ser feminista, o que é lutar pelo feminismo e que não é ser contra homens, né? E, então, essas duas pautas aí de equidade racial e de feminismo hoje fazem parte da minha vida e tenho o maior orgulho de me apresentar dessa forma, e aprendi por conta do meu trabalho, né? Que eu tive a grande sorte de encontrar na minha trajetória e desde muito cedo, desde estagiária, um trabalho que me completava, né? Que era muito e desde sempre trabalhei com impacto social, né? E lá no começo, há quase 30 anos atrás, então não vou dizer a idade, mas já estou entregando, trabalhar com impacto social, eu não entendia muito bem por que eu escolhi esse caminho. Foi realmente, aconteceu, e hoje entendo muito, né? O porquê que essa trajetória me completa tanto. Então, sempre trabalhei por impacto, hoje atuo como um cargo difícil, não sei falar em português, mas CIO, que é mais parecido com CEO de empresas globais, é uma empresa de origem americana, Nest, uma organização internacional fazendo investimento de impacto, né? Então, o que quer dizer essa siglinha, né? E que eu fiz questão de pôr impacto na minha sigla quando fui oferecida a essa nova posição. Então, hoje eu cuido principalmente do programa de aceleração da Nest. A Nest é uma investidora de impacto que tem uma aceleradora, que é o programa primeiro e que se mantém até hoje, né? Então, há quase 3 décadas também a Nest está atuando em diversos países da América Latina e Europa. Então, minha função hoje, né, minha posição é de cuidar deste programa de aceleração que faz investimentos de impacto, faz doações também, e cuidar da gestão de impacto de todo o portfólio, né? Hoje eu estou falando de mais ou menos 100 empresas no portfólio Nest, nos diversos países que a gente atua, incluindo o Brasil, né? Então, acho que é assim que eu queria me apresentar. Quanto tempo já de casa, de Nest? 13 anos, Fábio. Caramba, passa voando, hein? Que legal. Tá voando. Incrível. Renata, e assim, muita gente que escuta e que acompanha esse campo do impacto, certamente já ouve falar da Nest, mas a Nest é uma organização que ela tem uma larga trajetória, mas ela é meio low profile. Por quê? Pergunto honestamente. Eu posso devolver com uma pergunta antes de começar, do tipo, como que você reconhece a Nest nessa categoria low profile? É relacionado à comunicação, a impacto, a tamanho? O que diz para você, Fábio, o low profile, quando você traz dessa forma? Acho que sim, comunicação, acho que vejo pouco nos eventos, nos palcos, fazendo um estardalhaço, assim, no sentido positivo da coisa, de entregas e tal. No entanto, está entregando um monte de coisa, então é mais uma curiosidade, porque é uma opção, é uma discussão interna, ou nem é, muitas vezes. Nossa, é uma excelente pergunta, né? E quis te perguntar para ir ao ponto, porque eu sempre achei isso que você está trazendo, né? E desde o começo. Então, estou há 13 anos aqui, desde lá atrás. E lá atrás eu era diretora no Brasil, então eu trazia muita pauta Brasil para a Nest. E isso acontecia até 2 anos atrás. Então, eu falava, mas por que a gente não está nesse mesmo palco, né? A gente conhece todos esses players, a gente tem, às vezes, as mesmas fontes de recursos. A gente faz atuações, às vezes, parecidas, às vezes complementares, né? A importância de estar junto, né? Então, assim, eu não vou poder responder por que a Nest não é tão convidada para eventos quanto os nossos pares no setor, porque essa resposta eu simplesmente não tenho, né? Mas eu acho que o porquê a Nest, ela tem mais recentemente, por exemplo, investido em comunicação, mas a nossa comunicação é a comunicação dos negócios que a gente investe, né? São as histórias deles, são eles no centro sempre, né? É o negócio social, o beneficiário final, o empreendedor, muitas vezes de baixa renda aqui na Nest. A Nest investe em emprego digno para comunidades excluídas, né? Então, esse beneficiário final é a nossa razão de existir e é isso que a gente tem que comunicar quando se comunica. Então, se você acompanha a Nest no LinkedIn, eu acho que é o lugar que a gente tem mais alcance, provavelmente, é sobre eles
que a gente está falando, e menos sobre nós, mas eu acho que até deveria falar mais sobre nós, para conseguir mais recursos e estar talvez em mais palcos, mais eventos. Acredito que essa foi uma escolha mais inconsciente do que consciente da Nest, de sempre focar no trabalho, na metodologia, em melhorias internas e fazer sempre melhor e ampliar impacto. E já vejo, daí nos últimos 5 anos, talvez, Fábio, um reconhecimento do setor sobre essa forma low profile de ser, talvez. Então, hoje a gente vai em eventos, às vezes está no palco, às vezes não, e a gente encontra as pessoas no café falando assim, nossa, eu sempre quis conhecer a Nest. Isso para a gente é tão maravilhoso, assim, porque não era o nosso plano querer que as pessoas conheçam a Nest, querer que a gente seja mais conhecido. A gente precisa ser mais conhecido para conseguir ter acesso a recursos e trazer recursos para a ponta, que é a nossa missão, né? Mas isso está acontecendo mais recentemente. Então, foi mais orgânico, diria, menos planejado dessa forma. Nossa comunicação também, então, se eu pensar que somos uma instituição global e a gente está falando aqui de um contexto Brasil, eu acho que é uma comunicação que talvez não chegue tanto para o público Brasil e que faz pouco tempo que a gente consegue divulgar os mesmos conteúdos da nossa audiência global em português para uma audiência Brasil. Então, teve um aprendizado próprio da instituição também e escolhas, acho que são escolhas, o que a gente prioriza, né? Quando a gente está falando com o público externo. Não sei se te respondi. Não, super, acho que ficou bem evidente que os desafios e os avanços nesse tema, né, de dilemas que a gente vive no setor, a gente precisa ser mais reconhecido, conhecido, porque isso impacta a nossa estratégia de sustentabilidade, a gente tem que pedalar sempre, né? E a gente trazendo uma segunda questão aqui, que você ficou muitos anos como diretora Brasil da Nest e agora está numa posição mais global. Eu queria te ouvir em relação a prioridades e desafios da Nest olhando o Brasil. E eu sei que não são poucos, né, prioridades e desafios, eu queria te ouvir um pouco sobre eles. Claro, com prazer. Com prazer, porque acho que os desafios e prioridades da Nest Brasil hoje têm a ver com o meu legado aqui nessa instituição, né? E tenho muito orgulho de falar dessas prioridades. Então, hoje no Brasil, daí assim, vou trazer um pouco missão da Nest repetidas vezes só para entender a minha fala e o contexto, né? Então, quando a Nest escolhe ser um investidor de impacto que gera emprego e renda para comunidades excluídas por nós, pela sociedade padrão, que em geral é mais homens brancos, né? A hora que a gente decide ser um investidor de impacto e que essa missão social é a nossa prioridade, a gente tem que também olhar os territórios que a gente está. Isso no Brasil, alguns anos atrás, eu, de novo, da minha cadeira de mulher branca, falei, a gente precisa investir em equidade racial, a gente precisa ter um investimento de impacto em empresas lideradas por pessoas negras, fundadas por pessoas negras, então fundadas ou lideradas ou cuja missão é mudar a situação financeira, né? A gente é sobre emprego e renda de pessoas negras. Eu falei, o Brasil tem a maior parte da população negra. Quando eu fui aprendendo isso, olhei para a própria Nest no Brasil, mesmo Nest global, organização muito, muito branca, né? Então, eu tinha muita certeza que a gente deveria começar a fazer isso, não sabia muito bem como, e tomei umas cabeçadas, dei umas cabeçadas no começo, porque era mais intenção do que saber como, né? Então, até que ponto uma pessoa branca como eu vai entender de equidade e de racismo, né, para lutar contra? Então, eu sei que aprendi o que é possível para uma pessoa branca aprender sobre o tema, e daí lançamos um programa de equidade racial aqui, que é justamente investimento em benefício da população negra brasileira. Esse programa está ainda como uma das prioridades da Nest Brasil. Um dos aprendizados foi, acho muito importante compartilhar, porque parece tão óbvio, mas não era na época, foi a gente olhar para dentro. Então, a gente olhou, se reconheceu uma organização branca e falou, não dá para ter um programa de equidade racial sendo uma organização branca. Daí parece marketing, certo? Parece social washing, e seria, se a gente não mudasse internamente. Seria, a gente poderia até conseguir fazer alguma coisa, mas seria não a melhor forma de fazer.
Então, mudamos a equipe. Hoje o Brasil, se não me engano, tem 50%, a equipe Nest no Brasil, que cresceu muito, tem 50% das pessoas negras, né? Então, começamos por esse desejo de fazer investimento para pessoas negras. Mudamos nosso investment committee, né, o comitê de investimento, o espaço que toma decisões sobre investimento, que deveria ser negro também, ou ter pessoas negras num balanço aí entre pessoas brancas e negras, ter pessoas brasileiras, né? Então, foram mudanças internas que a gente viu como, assim, fundamentais e necessárias antes de começar a querer dizer que a Nest Brasil faz investimento com equidade racial. Venho atender ao teu pedido d'água. Venho atender ao teu pedido d'água. Águas salgadas do mar, algas que param na areia. Esse é um aprendizado que tenho o maior prazer de compartilhar. Para mim foi novo, como eu disse, né? Demorei a entender a minha posição de privilégio pela cor da minha pele, demorei a entender a questão do ser mulher no mundo de negócios, né? E hoje tenho uma leve noção do que é ser, por exemplo, uma mulher negra, pelo que eu ouço, aprendo do nosso portfólio, né? Nunca saberei na pele. Essa é uma prioridade. Uma outra prioridade que temos é o programa Amazônia, né? Investimentos de impacto na Amazônia, que o Brasil tem muitos ecossistemas que a gente também quer atuar, mas a gente começou com a Amazônia, né? É uma organização de fora, né, dos Estados Unidos, que tem uma rede de contatos e de apoiadores de Estados Unidos e Europa. Então, a gente começou com a Amazônia, porque eu acho que é a mais conhecida e os problemas ambientais e sociais da Amazônia eram um bom começo para a gente que queria também atuar com impacto ambiental, impacto social e ambiental juntos. Então, todo investimento que a gente faz aqui hoje é sobre emprego digno para comunidades excluídas, ao mesmo tempo que se sustenta o planeta. Então, a gente pode sim estar investindo em empresas de São Paulo para o programa, por exemplo, de equidade racial, só que a gente vai discutir impacto ambiental, mesmo que seja, às vezes, uma empresa de consultoria, né? Sempre temos o que falar sobre esses dois temas, social e ambiental. Então, essas são as prioridades, e o investimento da Nest na Amazônia é muito próximo da comunidade. Então, a gente tem também um time morando na Amazônia, ou nascido e morando na Amazônia, cuidando do portfólio Amazônia, né? E não por questões só logísticas e de negócios, que isso, na verdade, não facilita muito, porque a Amazônia, quem trabalha com a Amazônia sabe a dificuldade que é. Então, não basta morar lá numa grande cidade, que esse problema não está resolvido, mas o trabalho e o foco é bem as comunidades. Então, a gente tem investimento em organizações indígenas, lideradas por indígenas, fundadas por indígenas, ou lideradas e fundadas por comunidades ribeirinhas. Então, esse é muito o nosso foco, né? Porque é emprego digno para comunidades excluídas. Então, são as duas prioridades do Brasil. Os dois programas já têm alguns anos e continuam como prioridade dentro da Nest, sendo que o Brasil foi pioneiro. A Nest Amazônia, por exemplo, está em outros países também, né? Só que o Brasil foi pioneiro e, enfim, a gente tem uma dimensão territorial que é um pouco mais desafiadora, né? Mas a gente troca muito aí e aprende junto com as equipes de outros países também para esse. O equidade racial ainda a gente não conseguiu expandir, né, e ser exemplo, mas já sabemos que, por exemplo, o Nest Colômbia está muito interessado. Eles têm uma questão racial também a se resolver, ao que eu estou ouvindo, né, muito parecida com o Brasil. Então, são dois programas que começam no Brasil, dentro da Nest, e a gente começa a expandir os horizontes e também o impacto. Quais países a Nest tem atuação hoje? Hoje a gente tem na América Latina Brasil, Peru, Chile, Colômbia, Equador, e na Europa é Polônia e Romênia. E o recurso da Nest hoje, cada país tem o seu rol de parceiros locais, o recurso vem do global para o local? Isso, tem as duas situações, né?
Eu acho que de uma forma global, a maior parte dos recursos da Nest nos países vem de instituições também globais que se interessam por impacto nos países que a gente atua, tá? Mas tem sim, em várias situações, temos no Brasil, temos no Peru, na Polônia, na Romênia, temos em todos os países a situação de ter parceiros locais também investindo e apoiando no programa local. Mas a principal estrutura, até pela forma que a gente é organizado, a principal forma de captação é de instituições globais para a Nest, que é global, e um alinhamento, né, de geografias aí e de impacto. Só para fechar esse tema, Renata, curiosidade mesmo, assim, existe mais similaridade ou divergência dos desafios de impacto desses países? Boa pergunta. Acho que em termos de América Latina, tem mais similaridades, né, Fábio? A gente troca muito, a equipe Brasil com a América Latina, muito. Então, como tem até um programa comum que é o Amazônia, tirando o Chile, o programa Nest Amazônia está em todos os nossos países de América Latina, mas também a gente troca muito com o Chile em questão de, por exemplo, negócios que fazem reciclagem ou que trabalham com uma indústria aí sustentável, não necessariamente a Amazônia, mas uma pegada mais urbana e tal. Então, tem muita similaridade, sim, desafios parecidos, inclusive, assim, de estrutura, né? De governo, a dificuldade que é ter uma empresa no Brasil, a dificuldade que é ter uma empresa na Colômbia, né? Então, a gente troca muito em todos os níveis, no nível do investimento, do impacto social e até das estruturas. A própria Nest, a entidade Nest nesses países aprende muito e, portanto, troca também com o portfólio. Então, nesse sentido, mais similaridade. Com a Europa, entre eles, também, eles são mais parecidos ali, os desafios. Então, um desafio grande que a gente trabalha lá é do imigrante, refugiados de guerras, que não é necessariamente da guerra atual. A gente teve um programa específico da questão da guerra da Ucrânia, mas daí a gente foi aprendendo que trabalhar com imigrantes na Europa a realidade é regular, assim. Sempre tem imigrantes em todos esses países ali que a gente está. Então, temas comuns ali também. Daí, temas transversais que a gente trabalha, então, modelos de negócios parecidos, mas eu diria que tem muito mais similaridade por região, né, do que diferenças. Renata, e assim, você tem uma atuação já, uma longa trajetória nesse campo de impacto, assim como a Nest. Queria te ouvir um pouco qual é a sua leitura da evolução do campo de negócio de impacto olhando o Brasil. A gente furou a bolha, a gente segue falando entre os convertidos. Como é que você enxerga essa evolução? Muito boa pergunta, Fábio. E até me sinto mais confortável de falar de Brasil nesse ponto, por ser brasileira, né? E estar mais tempo trabalhando com o Brasil do que com os demais países. Eu acho que assim, a resposta curta seria: não furamos a bolha. E vou dizer por quê, né? Eu acho que o investimento de impacto no Brasil, ele ainda está muito mais investimento do que impacto, né? Ele bebe da fonte, e que a Nest também bebeu e bebe, né? Que é modelos de negócio, de uma indústria de investimento, né? Então, como é que a gente estrutura uma empresa? Como é que a gente prepara uma empresa para investimentos? Então, uma visão bastante capitalista mesmo, né, do setor, e todos bebemos dessa fonte, né? Inclusive, a gente criou metodologia inspirada no setor de investimentos, mas o setor como um todo, eu acho que ainda é mais investimento e mais avesso a risco do que impacto. E não dá para você ser investidor de impacto sem mexer no seu apetite para risco, sem você mexer no seu próprio modelo de negócio como investidor, né? Sem você, vou dizer assim, uma gíria, né? Colocar o dedo nas feridas, né? Porque é um modelo que funciona, o capitalista, mas que tem uma série de problemas que ampliam os problemas sociais que a gente vê ali na ponta, ampliam desigualdade social, né? Ampliam injustiças sociais. Esse modelo, ele permite que esses problemas sociais se agravem, e os ambientais também, né? Desmatamento e tal. Então, como é que a gente, como setor, encontra esse balanço? Acho que ainda não encontramos,
acho que ainda por questão de sobrevivência, e precisamos do dinheiro para se manter. A gente fica mais, se fosse uma régua, né, e tem dois espectros, um lado é o impacto, um lado é o investimento, a gente ainda está, como setor, mais do lado do investimento. A mente em meu caminho, a mente em todo lugar, são postos do santos querida. A mente em meu caminho, a mente em todo lugar, são postos do santos querida. Por outro lado, eu vejo que também tem uma falha e que eu encontrei essa questão quando entrei no terceiro setor há quase 3 décadas atrás, e já se falava disso em eventos, e eu só não sei o quanto a gente evoluiu nisso como terceiro setor ou como investidor de impacto, que era, ok, a gente está falando de impacto e de problema social sem estar lá, sem ouvir os nossos beneficiários, sem ouvir a ponta, sem ouvir a comunidade da Amazônia, trazendo aqui para o mundo de investimentos da Nest, falando de equidade sem ouvir as pessoas negras, né? Equidade racial, no caso. Então, enquanto setor, se a gente continua com uma visão muito de cima para baixo, ou seja, uma visão mais colonizadora, né? Nós brancos temos o dinheiro para resolver os problemas sociais. E por isso a gente oferece o recurso financeiro e também a capacidade, né? O treinamento é uma palavra que eu estou começando a evitar usar, porque ela já diz que você sabe mais que o outro, então é sempre de cima para baixo. Então os brancos sabem, os outros todos ouvem e aprendem com a gente. Então essa visão não mudou ainda, eu acho, né? Por mais que talvez a gente enxergue isso e quando enxerga isso, começa a falar de cocriação, co-design dos programas, eu não estou vendo isso acontecer na prática. Estou desafiando a Nest a tentar fazer isso mais, da gente olhar nossos investimentos de forma mais horizontal, e daí em qualquer país, daí não é típico de Brasil, e acho que o que falta é exatamente trazer a população que a gente diz beneficiar para o centro da conversa quando eu vou investir, para o centro da conversa quando eu vou em eventos. A gente começou nos últimos 2 anos a levar nossos empreendedores para o palco, em espaços que, em geral, é a gente com os nossos pares e aqueles mesmos palestrantes de sempre, aqueles mesmos casos de sempre, aquele empreendedor que é top, que todos os investidores investem neles. Então, assim, a gente começou a falar, bom, ok, a gente vai em tal evento, né? Então, os convites, como você perguntou lá atrás, começaram a aparecer para a Nest mais, eu acho que nos últimos 5 anos. Só que quando a gente é convidado, a gente leva também o empreendedor, né? E até para espaços mais de tomada de decisão, como o COP, né? A COP da biodiversidade, no ano passado na Colômbia, e esse ano agora a COP 30, no Brasil, em Belém, em novembro, a gente com certeza vai estar presente, a gente tem um grande programa, né, sobre a Amazônia, que tem a ver com as pautas desses eventos, e só que são eventos que têm espaço para você falar, como investidores, com governos, e a gente então não vai sozinho, a gente vai, mas leva os empreendedores, né, não faz sentido, né, então ou a gente está junto nesses palcos, ou está só o empreendedor. Então acho que essa foi uma mudança de paradigma que a gente, quando enxergou que não estava satisfeito com a forma como as coisas estavam indo, e a gente mesmo, as nossas próprias participações, né, e a falta de voz que o ecossistema tem para a comunidade local, para o empreendedor da ponta, né, que precisa de recursos. Então, a voz é deles, né? Então, acho que por isso, por não estarmos fazendo tanto isso como setor, não furamos a bolha. Bela reflexão, muito legal. Eu concordando aqui contigo nos vários pontos que você trouxe. E só para também deixar evidente aqui para quem está nos ouvindo, que eu imagino que você também, né, a gente não está falando de uma coisa
8 ou 80, a gente está falando que é um processo que é em construção, de vários avanços, mas que ainda tem muito para a gente avançar. É isso, né, que a gente está falando. É isso, é isso. Você veja, né? A gente tem quase 3 décadas de experiência e tem coisas que são muito recentes dessa minha fala, né? Mas o perceber já é um grande passo, né, Fábio? Porque a gente pode perceber tudo isso e fazer alguma coisa, mudar nossa própria forma de agir no setor, ou perceber isso e não fazer nada, né? Que também vai acontecer isso, dependendo dos interesses, das prioridades dos nossos colegas do setor, né? Perfeito, é isso. E cada um que está escutando, que chegue, tire as suas próprias conclusões e entenda, reconheça o momento que está atravessando e a capacidade de agir que todos temos, né? Cada um no seu raio de alcance. Exato. Renata, para a gente ir fechando aqui, queria te convidar a fazer uma reflexão final, merchan final, algum tema que você quer, que você considere importante antes da gente finalizar a conversa aqui. Claro. Acho que a reflexão final, assim, não poderia ser diferente, mas tentar amarrar tudo isso que a gente conversou hoje, né? Que eu acho que a gente que tem algum poder, né? E dinheiro é poder, né? Então, se a gente se intitula investidor de impacto, que é o caso da Nest, a gente tem poder, pelo menos mais poder do que a empresa social, o negócio social que a gente está investindo. E a gente junto com outros investidores de impacto, forma um ecossistema com mais poder do que uma instituição única, né? Então, conforme você vai escalando nessa questão, nessa estrutura de poder, eu acho que a gente, não é um problema isso, só que a gente poderia e deveria se reconhecer como também aumentada a nossa responsabilidade no setor, né? Então, é o poder para quê? O dinheiro para quê? Né? Então, conforme a gente consiga ter mais acesso a espaços que a gente não tinha, seja como investidor, o empreendedor, trazendo o empreendedor sempre que a gente puder, né? Ou como um especialista do setor, ou pode ser, por exemplo, você, investidor de impacto, num evento sobre gestão de impacto. Então, sempre que a gente tiver nesses espaços, eu acho que a gente tem que lembrar da nossa responsabilidade, que é estar lá, e trazer essa voz da comunidade, a voz de quem é o nosso beneficiário final, de quem a gente está impactando, né? Então, para a Nest, como sempre sobre investir em pessoas, isso é fácil de estruturar e pensar nos próximos passos. Então, acho que a minha provocação e reflexão final a gente tem que lembrar o tempo todo a responsabilidade que a gente tem, dos espaços que a gente ocupa. Né? E tudo bem aprender tarde demais, algumas coisas na minha avaliação e a minha fala inicial, desde que a gente faça alguma coisa com aquilo. Né? Então, hoje eu entendo a responsabilidade que eu tenho aqui na Nest para toda uma equipe, para todo um portfólio, e que a Nest tem para todo um ecossistema. Né? Então, eu queria convidar outras organizações que se sentem alinhadas com isso, para a gente fazer juntos também, porque a gente tem muita noção também da nossa pequenez, o quanto somos pequenos e o quanto uma organização única não vai resolver os problemas mesmo, né? E sempre fui uma pessoa que buscou mais colaboração, e a parte de competição da indústria, que eu aprendi na faculdade, fiz administração, né? A gente aprende, eu acho que tem aulas e aulas só sobre competição. Na própria Nest, a gente fala de negócios, a gente cuida desse assunto com os nossos empreendedores, mas eu sempre fui uma pessoa que se incomodou com essa parte dos estudos e que preferia tentar ver aliados, colaboração. Eu sei que é uma visão meio romântica da coisa, mas acho que é possível, né? Para todo mundo que trabalha em investimento de impacto, terceiro setor, ONGs e as parcerias possíveis entre esses atores, né? Acho que elas são possíveis, só que a gente precisa mesmo dar uns passos para trás e se enxergar como um ecossistema, né? Vibrante. E é bem difícil hoje, até ouvir, eu acho que nos podcasts aqui, Fábio, nesse canal, a dificuldade dessa visão romântica da coisa, enquanto está todo mundo tentando sobreviver, que os recursos diminuíram, né? Então, eu tenho consciência que eu estou falando isso num momento não muito propício. Mas a gente tem que pôr isso como norte, né? Senão também a gente fica na rodinha da sobrevivência para sempre. Porque
ela, ela nos toma, né? Ela nos toma o tempo todo, nos toma nosso sono muitas vezes. Então fica como provocação, mesmo sabendo que não é o melhor momento para isso. Poxa, é incrível, Renata. A gente realmente está precisando de retomada das utopias, fundamental, mesmo num momento desafiador como esse. Adorei, obrigado, viu? Obrigada a você, Fábio. Adorei também.